Sabe aquele momento em que sua vida profissional inteira desmorona em segundos? Quando você percebe que anos de dedicação, competência e lealdade não significam nada diante do ciúme irracional de uma pessoa? Eu vivi isso, e aconteceu na frente de todos os meus colegas, em um dia que começou como qualquer outro, mas que mudaria minha vida para sempre. Meu nome é Carolina. Tenho 32 anos e durante 5 anos fui a secretária executiva do Dr. Roberto Mendes, CEO de uma das maiores empresas de consultoria financeira do país. Não era apenas a secretária. Eu era a pessoa que mantinha aquele escritório funcionando como um relógio suíço, conhecia cada cliente, cada deadline, cada detalhe dos projetos mais importantes. Chegava antes de todo mundo e saía depois. Organizava a agenda do Dr. Roberto com precisão cirúrgica, antecipava problemas antes que acontecessem e tinha a confiança total dele para decisões estratégicas. Ele mesmo dizia nas reuniões: "Perguntem a Carol, ela sabe de tudo melhor do que eu." Era um trabalho que eu amava. Tinha orgulho de cada conquista, de cada projeto bem-sucedido, de cada crise que ajudei a resolver. Meus colegas me respeitavam, os clientes me conheciam pelo nome, e eu havia construído uma reputação sólida. O Dr. Roberto era exigente, mas justo. Nunca tivemos problemas. Nossa relação sempre foi estritamente profissional. Ele casado há 15 anos com Mariana, eu focada na minha carreira. Nunca, em 5 anos, houve um único episódio que pudesse ser interpretado como algo além de trabalho. Mas Mariana tinha outros olhos para a situação. A primeira vez que a vi foi em um evento da empresa, cerca de 3 anos atrás. Eu estava organizando os detalhes finais de uma recepção para investidores quando ela chegou, toda imponente, usando um vestido caríssimo e aquele ar de quem está acostumada a ser o centro das atenções. O Dr. Roberto me apresentou. "Essa é a Carol, minha mão direita aqui na empresa. Não sei o que seria de mim sem ela." Sorri educadamente, estendi a mão e ela mal olhou para mim. Apertou minha mão com a ponta dos dedos, como se estivesse tocando algo sujo, e virou imediatamente para cumprimentar outras pessoas. Nos meses seguintes, percebi que não era só comigo, era algo mais profundo. Toda vez que ela aparecia no escritório, coisa que começou a acontecer com frequência cada vez maior, seus olhos me seguiam. Não era curiosidade, era vigilância. Se eu entrava na sala do Dr. Roberto para levar documentos, ela encontrava uma desculpa para aparecer minutos depois. Os comentários começaram sutis. "Nossa, você passa muito tempo com meu marido, né?" Dito com um sorriso que não alcançava os olhos. Ou então, "Deve ser cansativo trabalhar tanto assim. Ou será que você gosta de ficar até tarde aqui?" Eu respondia sempre com profissionalismo, explicando que era meu trabalho, que o Dr. Roberto dependia daquela organização. Mas minhas explicações só pioravam as coisas. Com o tempo, Mariana começou a aparecer quase toda semana. Inventava almoço e surpresa, ligava a cada hora, pedia para o Dr. Roberto sair mais cedo. E o pior, começou a interferir diretamente no meu trabalho. Questionava decisões que eu tomava, sugeria mudanças na agenda dele, chegou até a pedir que ele contratasse alguém mais velho para me auxiliar. Eu via o Dr. Roberto ficando cada vez mais desconfortável, mas ele nunca a confrontava. E então veio aquela quinta-feira de março. O escritório estava movimentado. Tínhamos uma apresentação importante para novos investidores na semana seguinte e eu estava coordenando todos os detalhes. Eram 10 da manhã quando Mariana entrou como um furacão pela porta principal. Foi direto para a minha mesa, que ficava em uma área aberta, visível para praticamente toda a sua equipe. "Onde está o Roberto?" ela perguntou, com uma voz estridente que fez várias cabeças se virarem. "Bom dia, senhora Mendes", respondi com minha educação habitual. "Ele está em uma videoconferência com os investidores de Singapura. Deve terminar em uns 20 minutos. Posso anotar um recado?" "Videoconferência", ela repetiu, com desprezo. "E você está aqui fazendo o quê? Admirando ele pela câmera?" Senti meu rosto esquentar. Alguns colegas pararam de fingir que não estavam ouvindo. "Estou preparando os relatórios para a apresentação da próxima semana", respondi, mantendo a voz firme. "Trabalho." Ela me interrompeu, dando uma risada amarga. "Você acha que eu não sei o que você está fazendo aqui? Acha que sou idiota?" Meu coração começou a bater mais rápido. "Senhora Mendes, com todo respeito, estou apenas fazendo meu trabalho. Não me venha com esse seu jeitinho profissional." Ela cuspiu as palavras, se aproximando da minha mesa. "Eu sei exatamente o que você é.
Você é só a secretária, só a secretária. Não é parte desta família, não é indispensável, não é nada além de uma funcionária substituível. O silêncio que caiu sobre o escritório foi ensurdecedor. Eu senti cada par de olhos sobre mim. Senti a humilhação subindo pela garganta. Quis responder, quis me defender, quis gritar que eu tinha dado 5 anos da minha vida àquele lugar, que eu tinha construído minha carreira com suor e competência, que eu nunca havia desrespeitado o casamento dela. Mas as palavras não saíram. Fiquei ali, congelada, sentindo lágrimas quentes começarem a se formar. E sabe de uma coisa? Mariana continuou, agora falando alto o suficiente para que todos ouvissem. Eu exijo que você seja demitida. Hoje. Agora. Não quero você perto do meu marido nunca mais. Vou entrar naquela sala e vou falar com ele. E você vai arrumar suas coisas e sair daqui. Ela passou por mim e entrou diretamente na sala do Dr. Roberto, batendo a porta com força. Ouvi vozes alteradas lá dentro. Todo mundo no escritório continuava olhando para mim, alguns com pena, outros com curiosidade mórbida. Levantei da minha cadeira com as pernas tremendo, peguei minha bolsa e fui direto para o banheiro. Tranquei a porta da cabine e finalmente deixei as lágrimas caírem. Chorei como não chorava há anos. Chorei pela injustiça, pela humilhação pública, por 5 anos de dedicação sendo destruídos em 5 minutos. Chorei porque sabia que minha carreira naquela empresa estava acabada. Não importava que eu fosse inocente. O ciúme de Mariana tinha vencido. Fiquei ali por uns 20 minutos, tentando me recompor. Lavei o rosto, refiz a maquiagem, respirei fundo. Quando saí, vi minha colega Júlia me esperando. Ela me abraçou sem dizer nada. Carol, todo mundo sabe que isso é injusto, ela sussurrou. Quando voltei para minha mesa, havia um recado do Dr. Roberto pedindo para eu ir até a sala dele. Mariana já tinha ido embora. Entrei e o encontrei visivelmente abalado. Carol, ele começou, sem conseguir me olhar nos olhos. Eu não sei como dizer isso. Eu sei o que vai dizer. Cortei, surpreendentemente calma. Ela exigiu minha demissão. Não é justo com você, ele disse, finalmente me encarando. Você é excepcional no que faz. Mas meu casamento... Ela está convencida de que algo está acontecendo entre nós. Completei. Algo que nunca aconteceu e nunca aconteceria. Eu sei disso, mas ela não vai ceder. E eu não posso perder meu casamento. Saí daquela sala, sentindo como se tivesse levado um soco no estômago. Voltei para minha mesa e tentei continuar trabalhando. A cada minuto, a raiva crescia. Raiva da injustiça, raiva de Mariana, raiva do Dr. Roberto por não ter me defendido. Eram quase 4 da tarde quando meu celular tocou. Um número desconhecido. Alô? Carolina Ferreira? Uma voz feminina e profissional perguntou. Sim, sou eu. Meu nome é doutora Patrícia Souza. Sou advogada e representante da família Mendes Alvarenga. Preciso falar com você sobre um assunto urgente e extremamente confidencial. É possível conversarmos pessoalmente ainda hoje? Meu coração disparou. Família Mendes Alvarenga? Aquele era o sobrenome de solteira de Mariana. Será que ela tinha me ligado para ameaçar com um processo? Do que se trata? Perguntei, minha voz tensa. Não posso discutir por telefone, mas posso garantir que é do seu interesse. Muito do seu interesse. Posso encontrá-la em 1 hora no Café Central? Algo na voz dela, uma certa urgência, me fez concordar. Está bem, estarei lá. Desliguei e fiquei olhando para o telefone, meu coração batendo forte. Não tinha ideia do que estava por vir. Não imaginava que aquela ligação mudaria completamente tudo, que em poucas horas Mariana estaria enfrentando uma humilhação muito maior do que a que ela tinha me infligido. Mas naquele momento, sentada na minha mesa, com meus colegas ainda lançando olhares de pena, eu era apenas uma secretária prestes a perder o emprego por causa do ciúme irracional de uma mulher poderosa. Ou pelo menos era isso que eu pensava. Se você já passou por algo parecido, se já sentiu a injustiça de ser julgado por algo que não fez, se inscreva no canal e deixe um like. Essa história está apenas começando e garanto que você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. A reviravolta que vem vai fazer tudo valer a pena. Continue comigo, porque nos próximos minutos você vai ver como uma simples ligação pode destruir completamente a vida de quem pensava que tinha todo o poder. Comenta aqui embaixo se você ficaria em silêncio ou revidaria na hora. Sua experiência pode ajudar outras pessoas. Saí do escritório às 5 em ponto. Normalmente ficava até às 7, 8 da noite, terminando relatórios, organizando a agenda do dia seguinte. Mas naquele dia precisava sair dali.
O peso dos olhares, dos sussurros mal disfarçados, tudo era demais. Caminhei as 3 quadras até o café central em piloto automático. A cidade estava no rush do fim de tarde, mas eu me sentia completamente desconectada. Era como se estivesse vendo tudo através de um vidro. O café estava moderadamente cheio. Identifiquei rapidamente uma mulher de uns 40 e poucos anos, impecavelmente vestida com um tailleur azul marinho, sentada em uma mesa no fundo. Ela levantou os olhos e acenou discretamente. Carolina? Perguntou estendendo a mão. Doutora Patrícia Souza, por favor, sente-se. Apertei sua mão e me sentei, ainda desconfiada. A senhora disse que representa a família Mendes Alvarenga. Sim. Estou aqui para proteger seus direitos e os direitos de alguém muito próximo a você há 5 anos. Ela pegou uma pasta e colocou sobre a mesa, mas não a abriu ainda. Antes de mais nada, preciso que você assine um termo de confidencialidade. Li o documento rapidamente. Era padrão. Assinei, ainda sem entender. Doutora Patrícia respirou fundo. Sou advogada do Sr. Henrique Alvarenga, pai de Mariana Mendes. Ele está muito doente, em estágio terminal de câncer, e nas últimas semanas tem colocado seus assuntos em ordem. Parte desse processo envolveu contratar investigadores particulares para entender a situação financeira de sua filha e seu genro. Ela pausou. O que descobrimos foi perturbador. Roberto Mendes tem desviado sistematicamente fundos da empresa para contas offshore. Estamos falando de milhões de reais ao longo dos últimos 3 anos. Mariana não só sabia disso, como era participante ativa no esquema. Eles estavam preparando para deixar o país em alguns meses, assumindo novas identidades na Europa. Senti como se o chão tivesse desaparecido. O quê? Isso não... O Dr. Roberto é respeitado. A empresa é sólida. A empresa está à beira da falência. Doutora Patrícia disse calmamente. Os relatórios financeiros foram manipulados. E sabe quem seria a culpada perfeita? Demorei um segundo, mas então entendi. Eu, sussurrei. A secretária que tinha acesso a tudo. Exatamente. Por isso Mariana estava tão desesperada para te tirar de lá hoje. Não era ciúme, Carolina. Ou pelo menos, não era só ciúme. Você é a única pessoa além deles dois que realmente conhece os detalhes operacionais da empresa. Se continuasse lá, eventualmente perceberia as inconsistências. Minha mente estava em turbilhão. Comecei a me lembrar de pequenos detalhes dos últimos meses. Transferências estranhas que o Dr. Roberto pedia para eu processar sem explicação. Reuniões com consultores financeiros que aconteciam sem que eu organizasse. Documentos que ele guardava pessoalmente. Meu Deus, murmurei. Eu estava tão focada em fazer meu trabalho bem feito que não percebi. Você não tinha motivo para suspeitar, mas o Sr. Alvarenga percebeu. Quando começou a notar mudanças no comportamento da filha, decidiu investigar. O que encontramos foi suficiente para processos criminais e civis que vão destruir Roberto e Mariana. Por que está me contando isso? Perguntei. Porque o Sr. Alvarenga não quer que uma pessoa inocente seja prejudicada. Ele sabe o que aconteceu hoje. Temos fontes dentro da empresa. Ele ficou indignado. E mais importante, ele precisa de você. Ela abriu a pasta e começou a me mostrar documento. Você tem acesso a arquivos e informações que serão cruciais para o processo. O Sr. Alvarenga quer ver justiça sendo feita antes de morrer. E quer garantir que você não só saia dessa situação ilesa, mas compensada pelo que sofreu. Ela empurrou um documento na minha direção. Isso é um contrato. Se você concordar em colaborar com a investigação, você receberá uma compensação financeira generosa. Além disso, o Sr. Alvarenga está preparando uma posição para você em uma das outras empresas dele. Uma posição muito melhor. Olhei para o documento sem realmente processar. Isso não parece real. É muito real. E preciso de uma resposta até amanhã de manhã. Mariana e Roberto não sabem que foram descobertos, mas sabemos que eles planejam acelerar a fuga. Temos talvez 2 semanas. E se eu disser não, então respeitamos sua decisão. Mas você volta para aquele escritório sabendo que vai ser demitida injustamente, possivelmente difamada, e em alguns meses, quando tudo vier à tona, pode acabar sendo investigada também. Mesmo que provem sua inocência, sua reputação ficará manchada para sempre. Pensei na cara de Mariana naquela manhã, na forma como ela me chamou de só a secretária, no Dr. Roberto, que não teve coragem de me defender. O que exatamente vocês precisam de mim? Doutora Patrícia sorriu. Por enquanto, apenas que você continue fazendo seu trabalho, continue documentando tudo. Não deixe transparecer que sabe de alguma coisa. Precisamos de você lá dentro por mais alguns dias. Eles vão desconfiar,
principalmente a Mariana. Deixe a Mariana comigo. Amanhã de manhã você vai receber uma ligação do Sr. Alvarenga pessoalmente. Ele vai pedir que você continue no trabalho. Mariana não vai poder contestar uma ordem direta do pai dela. Era arriscado, era assustador. Mas também era minha chance de sair daquela situação, não como vítima, mas como alguém que ajudou a fazer justiça. Eu aceito. Falei antes que pudesse mudar de ideia. Doutora Patrícia estendeu a mão novamente. Bem-vinda à equipe, Carolina. Você não vai se arrepender. Saí daquele café em um estado completamente diferente. A humilhação da manhã ainda doía, mas agora tinha um propósito, sabia a verdade e tinha o poder de fazer algo a respeito. Nos dias seguintes, voltei ao escritório com uma calma que surpreendeu a todos. A ligação do Sr. Alvarenga veio exatamente como prometido. Ele ligou diretamente para o Dr. Roberto, explicando que precisava que eu permanecesse temporariamente para auxiliar com assuntos familiares. O Dr. Roberto não podia recusar. Mariana ficou furiosa. Apareceu no escritório no dia seguinte, mas dessa vez eu a recebi com um sorriso educado. Bom dia, Sra. Mendes. O Sr. Roberto está esperando você. Ela me fuzilou com o olhar, mas não podia fazer nada. E então comecei a observar. Realmente observar. Cada documento que passava pelas minhas mãos, eu examinava com atenção redobrada. Comecei a fazer cópias discretas de arquivos que pareciam suspeitos, guardando tudo em um pendrive. Foi assustador perceber o quanto eu tinha deixado passar. Transferências marcadas como consultoria, que iam para empresas fantasmas, relatórios duplicados com números diferentes, e-mails com códigos estranhos que agora faziam sentido. Eles tinham sido cuidadosos, mas não o suficiente, e eu tinha acesso a tudo. Uma semana depois, fui convocada para uma reunião secreta. Conheci pessoalmente o Sr. Henrique Alvarenga. Ele estava visivelmente doente, magro e pálido, mas seus olhos tinham brilho de inteligência e determinação. Carolina, ele disse com voz fraca, mas firme, agradeço por sua coragem. Minha filha, eu falhei com ela em muitos aspectos. Dei tudo o que ela quis, nunca impus limites. Criei um monstro. Mas não vou deixar que ela destrua outras pessoas. Mostrei tudo o que tinha coletado. Os documentos, as inconsistências, as transferências suspeitas. A equipe jurídica trabalhou durante noites para compilar tudo em um processo sólido. Eles estão planejando fugir na próxima segunda-feira. O Sr. Alvarenga revelou. Temos passagens compradas para a Suíça. Vão alegar que é viagem de negócios, mas não voltam. Temos que agir antes. O que vão fazer? Sexta-feira vai haver uma reunião de emergência do Conselho. Todos os investidores serão convocados e a verdade vai ser revelada. Ele me olhou com orgulho. E você vai estar lá, não como a secretária, como testemunha-chave e futura diretora de operações da minha empresa de tecnologia. Eu não conseguia acreditar. Em uma semana, tinha passado de secretária prestes a ser demitida para peça-chave em um dos maiores escândalos financeiros do setor. Mas a parte mais difícil ainda estava por vir. Eu ainda tinha que voltar para aquele escritório todo dia, olhar para o Dr. Roberto e para Mariana e fingir que não sabia de nada. Mariana continuava me tratando com desprezo, fazendo comentários passivo-agressivos sempre que podia. Na quinta-feira, véspera da grande reunião, Mariana me chamou na sala do Dr. Roberto. Carolina, ela disse com aquela voz adocicada e falsa. Sei que as coisas têm estado tensas e quero me desculpar pelo mal-entendido da semana passada. Mal-entendido. Ela chamou minha humilhação pública de mal-entendido. Estava um pouco estressada, você entende. Mas estou aqui para fazer as pazes. Queremos te fazer uma proposta. O Dr. Roberto pigarreou. Carol, reconhecemos seu valor para esta empresa e pensamos que talvez você gostaria de assumir uma posição diferente. Temos uma vaga em nossa filial em Manaus. Mesma remuneração. Eu entendi imediatamente. Queriam me tirar de São Paulo, me mandar para longe antes da fuga deles. Sorri docemente. Posso pensar até amanhã? Claro, sem pressão. O Dr. Roberto disse, visivelmente aliviado. Saí e liguei direto para a doutora Patrícia. Eles estão entrando em pânico, ela confirmou. É um bom sinal. Continue apenas mais um dia, Carolina. Apenas mais um dia e tudo vai se resolver. Aquela noite, mal consegui dormir. Pensava na cara de Mariana quando a verdade viesse à tona, na forma como ela tinha me humilhado e na forma como seria humilhada publicamente em poucas horas. Não era vingança, era justiça. Sexta-feira chegou. Vesti meu melhor terno, me arrumei com cuidado. A reunião estava marcada para as 10 da manhã. Às 9h30, recebi mensagem da doutora Patrícia. Está na hora.
Vá para a sala de reuniões do 10º andar. Você está prestes a ver justiça sendo feita. Peguei minha pasta e me dirigi ao elevador. Meu coração disparado, mas minhas mãos firmes. A sala estava cheia. Todos os membros do conselho, os principais investidores e, para minha surpresa, 2 agentes da Polícia Federal, Dr. Roberto e Mariana, já estavam lá, parecendo confusos. O Sr. Alvarenga entrou, apoiado em uma bengala. Mariana empalideceu ao ver o pai. Pai, o que você está fazendo aqui? Sentem-se. O Sr. Alvarenga disse, sua voz cortando a sala. Todos vocês vão querer estar sentados para isso. E então, metodicamente, ele começou a revelar tudo. O silêncio na sala era absoluto. O que dominava aquele espaço era a tensão, densa, palpável, sufocante. O Sr. Alvarenga se apoiou na mesa, seus olhos percorrendo cada rosto. Quando falou, sua voz estava fraca pelo câncer, mas carregada de autoridade. Há 3 meses, ele começou. Procurei investigadores particulares, não porque desconfiava especificamente de minha filha ou meu genro, mas porque estava colocando meus assuntos em ordem antes de morrer. Queria garantir que meus investimentos estivessem seguros. Ele pausou, seus olhos pousando em Mariana, que estava branca como papel. Imagine minha surpresa ao descobrir que não estavam. Doutora Patrícia começou a distribuir pastas grossas para cada pessoa. Quando passou por mim, me deu um aceno de encorajamento. Dentro dessas pastas, o Sr. Alvarenga continuou. Vocês encontrarão documentação completa de um esquema de desvio de fundos que vem acontecendo há pelo menos 3 anos. Roberto Mendes, CEO desta empresa, sistematicamente transferiu aproximadamente 18 milhões de reais para contas offshore. Os fundos foram mascarados como consultorias, bônus executivos, investimentos, todos itens legítimos no papel, todos completamente fictícios na realidade. O murmúrio começou a crescer. Investidores abrindo as pastas, virando páginas, os rostos mudando de confusão para choque. Isso é ridículo! O Dr. Roberto levantou-se bruscamente. Henrique, você está doente. Claramente não está pensando direito. Sente-se. Um dos agentes da Polícia Federal disse calmamente. Senhor Mendes, sugiro que fique em silêncio até que seja formalmente interrogado. Roberto empalideceu e se sentou. Mariana estava congelada, seus olhos se movendo rapidamente entre o pai e o marido. O mais impressionante, o Sr. Alvarenga continuou, e agora havia dor genuína em sua voz, é que minha filha não só sabia do esquema, como era participante ativa. Mariana usou sua posição como esposa do CEO para facilitar transferências, criar empresas fantasmas e preparar a fuga de ambos do país. Papai, não! Mariana finalmente falou, sua voz saindo em um guincho. Não é assim. Eu entendo perfeitamente. Ele a cortou. Entendo que criei uma filha que valoriza dinheiro mais que integridade, que está disposta a destruir vidas inocentes para proteger seus crimes. Ele fez um gesto na minha direção. Carolina Ferreira trabalhou nesta empresa por 5 anos. 5 anos de serviço exemplar. E na semana passada, foi publicamente humilhada e ameaçada de demissão. Por quê? Ele olhou para Mariana. Porque você estava com medo que ela, com acesso a todos os documentos, eventualmente descobrisse as irregularidades. Então inventou um teatro de ciúmes para tirá-la do caminho. Todos os olhos na sala se voltaram para mim. Mantive a cabeça erguida. Não era ciúme? Alguém perguntou. Oh, tenho certeza que havia ciúme também. O Sr. Alvarenga disse com um sorriso amargo. Ciúme da competência de Carolina, de sua ética, de tudo que minha filha nunca foi. Mariana levantou de um salto. Você não pode fazer isso. Sou sua filha. Você está doente. Está sendo manipulado. Senhorita Mendes, a agente feminina disse, preciso que se acalme. Não vou me acalmar, Mariana gritou. A máscara caiu completamente. Vocês não entendem! Nós precisávamos daquele dinheiro. Roberto estava sufocado por dívidas. Meu pai ia cortar minha mesada. Nós tínhamos um padrão de vida para manter. O silêncio foi absoluto. Ela tinha acabado de confessar. Ali mesmo, na frente de todos. O Dr. Roberto enterrou o rosto nas mãos. Mariana, pelo amor de Deus, cale a boca. Mas ela não conseguia parar. E aquela secretária? Ela apontou para mim, seu rosto contorcido. Ela estava sempre lá, sempre. Como um cachorrinho leal, sempre eficiente. Você acha que eu não via como Roberto a olhava? Como confiava nela mais do que em mim? Eu nunca olhei para ela de forma inapropriada, Roberto disse, cansado. Ela era apenas boa no trabalho dela. Exatamente,
Mariana gritou. Ela era boa demais, ia descobrir, já estava fazendo perguntas sobre transferências estranhas. Doutora Patrícia se inclinou. Você estava fazendo anotações sobre transferências? Balancei a cabeça negativamente. Eu nem tinha notado as irregularidades. Não sei do que ela está falando. Paranoia, doutora Patrícia murmurou. Ela estava tão convencida que seria descoberta que começou a ver ameaças onde não existiam. Um dos membros do conselho se levantou. Roberto, Mariana, vocês entendem a gravidade? Não apenas o roubo, mas a manipulação de relatórios? Temos investidores que confiaram suas economias. A empresa está falida, outro investidor disse, virando páginas. De acordo com esses documentos, em 3 meses não teremos capital operacional. Não está completamente falida. O senhor Alvarenga interveio. Com recuperação dos fundos e reestruturação adequada, pode sobreviver, mas vai requerer mudanças radicais de gestão e processos criminais contra os responsáveis. Os agentes federais se aproximaram. Senhor Roberto Mendes, senhora Mariana Mendes, vocês estão sendo detidos para interrogatório formal. Foi surreal assistir. Mariana, que 1 semana atrás tinha me humilhado, agora estava sendo algemada. Suas joias caras tilintaram contra o metal. Ela tentou olhar para o pai uma última vez, mas ele virou o rosto. Papai, por favor, ela suplicou, lágrimas caindo. Por favor, não faça isso. Não. Ele disse suavemente. Você foi minha filha. A Mariana que eu criei teria mais integridade. Enquanto eram levados, Roberto me olhou. Havia arrependimento em seus olhos. Carol, eu sinto muito. Por tudo. Não respondi. Não havia nada a dizer. Quando a porta se fechou, o senhor Alvarenga se virou para os investidores. Sei que isso é um choque, mas tenho uma proposta de reestruturação que vai garantir a sobrevivência da empresa. Ele passou a próxima hora detalhando um plano complexo envolvendo recuperação de ativos, novos gestores, auditoria completa. Eu fiquei sentada ali, processando tudo. De vez em quando, alguém me olhava com respeito. Quando a reunião terminou, o senhor Alvarenga se aproximou. Carolina, ele disse gentilmente. Sei que não foi fácil. Está tudo bem, eu disse. E realmente estava. Foi muito diferente da última vez que fui o centro das atenções. Desta vez, foi com a verdade. Ele sorriu fracamente. Você é forte, e quero que saiba que a proposta ainda está de pé. Diretora de operações na minha empresa de tecnologia. Salário 3 vezes maior, participação nos lucros, autonomia completa. Eu aceito, respondi sem hesitar. Ótimo, mas primeiro, ele puxou um envelope. Isto é para você. Compensação pelos danos morais e também um bônus por sua colaboração. Abri e quase deixei cair quando vi. 100 mil reais. Senhor Alvarenga, eu não posso aceitar. Pode e vai, ele disse com firmeza. Você merece. Depois do que minha filha fez, é o mínimo. Os dias seguintes foram um turbilhão. A notícia do escândalo se espalhou. Jornais publicaram artigos extensos. Roberto e Mariana foram formalmente indiciados por fraude, lavagem de dinheiro e outros crimes. Voltei ao escritório para organizar a transição. Meus colegas me tratavam de forma completamente diferente, alguns com admiração. Júlia me abraçou. Eu sempre soube que você era foda. Mas isso foi épico. A empresa passou por reestruturação completa. Um novo CEO foi contratado. Muitos empregos foram salvos graças à rápida ação do senhor Alvarenga. Passei 2 semanas concluindo meus assuntos antes de oficialmente me transferir. No meu último dia, recebi e-mails e mensagens de colegas, clientes, até dos investidores. Mas a mensagem mais surpreendente veio 3 semanas depois. Número desconhecido. Você destruiu minha vida. Espero que esteja feliz, Mariana. Mesmo enfrentando consequências, ainda tentando me culpar, não respondi. Bloqueei o número e segui em frente. Porque a verdade era que eu não tinha destruído a vida dela. Ela tinha feito isso sozinha. Eu apenas tive a coragem de expor a verdade. E pela primeira vez em semanas, percebi que estava pronta para o próximo capítulo. Um capítulo onde eu não seria mais só a secretária, mas uma profissional respeitada e valorizada. Mas ainda havia surpresas por vir. Minha primeira semana como diretora de operações da Alvarenga Tech foi uma montanha-russa. A empresa era menor que a anterior, mas infinitamente mais inovadora. Trabalhávamos com soluções de inteligência artificial para o setor financeiro. O senhor Alvarenga ia ao escritório quando podia, mas a maioria do tempo trabalhava de casa ou do hospital. Mesmo assim, sua presença era sentida em cada decisão. Carolina, ele me disse na segunda semana em videochamada. Quero que saiba que não te contratei por pena. Te contratei porque em 5 anos você provou ser excepcional.
A competência não some porque mudou de cargo. Comecei a trabalhar com uma equipe de 15 pessoas incríveis, implementando novos sistemas, otimizando processos. Um mês depois do escândalo, fui contatada pelo promotor público. Eles precisavam do meu testemunho oficial. A audiência preliminar foi marcada para uma terça-feira. Cheguei ao tribunal com doutora Patrícia. Lembre-se, ela disse, apenas responda o que perguntarem. Não se deixe provocar. Eles? Perguntei. Mariana e Roberto vão estar lá? Sim, é direito deles confrontar testemunhas. Quando fui chamada, respirei fundo. E lá estavam eles. Roberto parecia ter envelhecido 10 anos. Estava magro, com olheiras profundas. Mariana parecia estar se esforçando desesperadamente para manter as aparências. Maquiagem perfeita, roupa cara, mas havia tensão em cada linha do seu rosto. O interrogatório começou com perguntas básicas do promotor. Confirmei meu nome, posição, tempo de serviço. Então vieram as perguntas sobre os documentos. Senhorita Ferreira, o promotor perguntou, em algum momento o senhor Roberto Mendes pediu que você fizesse algo questionável? Houve momentos em que ele pediu para processar transferências sem explicação. Na época, não questionei porque confiava. Em retrospecto, percebo que algumas eram parte do esquema. Você tinha conhecimento de que eram ilegais? Não até que a doutora Patrícia me informou. O advogado de defesa de Roberto se levantou. Senhorita Ferreira, ele começou condescendente. Não é verdade que você tinha acesso irrestrito a todas as contas? Tinha acesso necessário para fazer meu trabalho. E não é verdade que você era responsável por processar muitas dessas transferências fraudulentas? Vi aonde ele queria chegar. Processava as transferências que meu chefe autorizava, como era minha função. Não tinha autoridade para questionar decisões executivas, mas tinha acesso. Não seria possível que você própria estivesse envolvida e agora está tentando desviar a culpa? O promotor se opôs. Objeção, Vossa Excelência. Especulação e intimidação da testemunha. Reformule, o juiz ordenou. A senhorita foi demitida uma semana antes de cooperar, correto? Não fui demitida. Fui ameaçada de demissão, mas graças à intervenção do senhor Alvarenga, continuei na posição. Mas houve tensão entre você e a família Mendes? Houve. A senhora Mariana me acusou publicamente de ter um relacionamento inapropriado com seu marido, o que era completamente falso. Ela me humilhou na frente de toda a equipe e exigiu minha demissão. E isso não lhe deu motivação para inventar evidências? Para se vingar? Senti raiva, mas mantive a voz calma. Não inventei nada. Apenas documentei informações sobre arquivos que já existiam. Se esses arquivos incriminam a senhora Mendes, é porque ela cometeu os crimes. Foi nesse momento que Mariana não se conteve. Levantou-se bruscamente. Você é uma víbora! Ela gritou apontando. Destruiu meu casamento, virou meu pai contra mim, arruinou minha vida. Senhorita Mendes, sente-se imediatamente. O juiz bateu o martelo, mas ela continuou. Lágrimas de raiva escorrendo. Tudo o que eu fiz foi tentar proteger minha família. E você? Você sempre foi uma ameaça. Sempre quis roubar meu marido. Eu nunca quis seu marido, respondi, firme. Eu queria apenas fazer meu trabalho. Um trabalho que eu amava. Você destruiu isso com suas inseguranças e sua ganância. Ordem! O juiz bateu o martelo. Mais um surto e será removida da sala. Mariana se sentou, soluçando. Roberto não olhou para ela. O distanciamento era óbvio. O contra-interrogatório continuou, mas o dano estava feito. Quando fui dispensada, saí de cabeça erguida. Do lado de fora, doutora Patrícia me abraçou. Você foi incrível. E Mariana acabou de enterrar qualquer chance de parecer simpática. Nas semanas seguintes, o caso avançou rapidamente. Roberto eventualmente aceitou um acordo. Testemunharia contra Mariana em troca de sentença reduzida, 8 anos em vez de 15. Mariana se recusou a negociar. Insistiu em ir a julgamento, convencida de que poderia convencer um júri. Seu advogado tentou argumentar que foi manipulada por Roberto, mas os documentos contavam outra história. O júri deliberou por 4 horas, culpada em todas as acusações. 12 anos de prisão. Eu não estava na sala quando a sentença foi lida, mas vi nos noticiários. Mariana desmoronou, gritando que era injustiça, que tudo era culpa daquela secretária. Mesmo no final, ela não conseguia assumir responsabilidade. O senhor Alvarenga faleceu 2 semanas depois, pacificamente, em casa. Ele me ligou 2 dias antes. Carolina, sua voz estava fraca. Quero agradecer por sua coragem, por sua integridade. Você me permitiu ver justiça antes de partir. Obrigada por acreditar em mim, respondi,
segurando as lágrimas. Não foi uma segunda chance. Foi o reconhecimento do seu verdadeiro valor, algo que você sempre teve. Fui ao funeral. Durante o serviço, um dos filhos dele se aproximou. Você é a Carolina? Meu pai falava muito de você. Dizia que você o lembrava dele quando jovem, determinado, ético, não disposto a aceitar injustiça. Obrigado por dar a ele paz. Saber que Mariana enfrentaria consequências importava muito. Depois do funeral, recebi uma carta do advogado. Ele tinha me deixado algo no testamento: 5% de participação acionária na Alvarenga Tech. Não era enorme, mas era um gesto, um voto de confiança. Continuei trabalhando, agora como parte proprietária. A empresa cresceu. Implementamos sistemas que eu tinha sonhado em implementar. Contratamos talentos incríveis. Em 6 meses, dobramos nosso faturamento. Mas havia um último confronto. 1 ano depois, recebi uma carta. Remetente: Mariana Mendes, da Penitenciária Feminina. Minha primeira reação foi jogar fora, mas a curiosidade venceu. A carta era longa, 5 páginas escritas à mão. Começava com ódio, me culpando por tudo, mas nas últimas páginas, o tom mudava. Passei 1 ano aqui pensando, ela escreveu, sem as distrações da vida que tinha, sem luxo, sem meu marido, sem meu pai, e percebi que você não destruiu minha vida, eu destruí. Cada escolha que fiz, você foi apenas a pessoa que teve coragem de expor a verdade, e eu te odeio por isso. Mas também sei que você estava certa, e isso é o que mais dói. Não espero seu perdão, mas queria que você soubesse que, no silêncio dessa cela, finalmente entendi. E vou passar os próximos 11 anos vivendo com isso. Dobrei a carta lentamente. Não era um pedido de desculpas, não realmente. Era um reconhecimento, e talvez fosse o máximo que eu receberia. Nunca respondi. Não havia nada a dizer. O capítulo tinha se fechado, mas houve um último acontecimento. 6 meses depois, recebi um e-mail de Roberto. Ele tinha cumprido 3 anos e estava sendo considerado para liberdade condicional. Queria se encontrar comigo. Hesitei por dias. Doutora Patrícia aconselhou contra. Você não deve nada a ele. Mas algo me dizia que precisava desse fechamento. Concordei. Um encontro supervisionado, em um café neutro. Roberto apareceu visivelmente mudado. Tinha perdido peso, o cabelo grisalho, e havia uma humildade que nunca vi antes. Carol, ele começou, voz trêmula. Obrigado por concordar em me ver. Sei que não merecia. O que você quer, Roberto? Quero pedir desculpas, genuinamente. Não apenas pelo esquema, mas pela forma como te tratei. Pela covardia de não te defender quando Mariana te atacou. Por ter colocado meu casamento falho acima de fazer a coisa certa. Ele pausou. Perdi tudo. Minha empresa, minha reputação, meus anos. Mas o que mais me atormenta é lembrar da sua cara naquele dia, quando você estava ali, profissional e competente, e eu não tive coragem de dizer não, Mariana está errada, Carol fica. Por que não teve? Porque era mais fácil. Porque meu casamento já estava desmoronando e concordar com Mariana parecia o caminho de menor resistência. Porque fui um covarde e você pagou o preço. Ficamos em silêncio. Sei que está indo bem. Acompanho notícias sobre a Alvarenga Tech. Você merece esse sucesso. Obrigada, respondi. E então acrescentei. Espero que use o tempo restante para se tornar uma pessoa melhor. Esse é o plano. É tudo que me resta. Saí sentindo algo estranho. Não perdão completamente, mas talvez a liberação de carregar raiva. Roberto tinha destruído a própria vida. Mariana estava pagando. E eu tinha sobrevivido, crescido, prosperado. Naquela noite, em meu apartamento novo, olhando para a cidade iluminada, refleti. Tinha começado como uma secretária humilhada. 1 ano depois, era diretora, acionista e tinha encontrado minha voz. A humilhação de Mariana não tinha me quebrado, tinha me fortalecido, tinha me forçado a ver meu próprio valor. E enquanto ela cumpria sua sentença, enquanto Roberto tentava reconstruir alguma vida, eu estava livre. Livre da culpa, livre da raiva, livre para finalmente seguir em frente. A justiça tinha sido feita. E pela primeira vez em muito tempo, eu estava em paz. Yun-sa, 2 anos depois do dia em que Mariana me chamou de só a secretária, eu estava sentada em uma sala de conferências no 20º andar, preparando-me para a maior apresentação da minha carreira. A Alvarenga Tech tinha desenvolvido um sistema revolucionário de detecção de fraudes financeiras usando inteligência artificial e estávamos prestes a apresentá-lo para um consórcio de bancos internacionais. A ironia não passava despercebida. Eu, que tinha sido quase emoldurada como cúmplice de fraude, agora liderava uma empresa que combatia exatamente esse crime. Olhei para minha equipe,
15 profissionais brilhantes que tinham aprendido a confiar na minha liderança. Havia Paulo, nosso desenvolvedor sênior, que eu recrutei. Rafaela, nossa especialista em compliance, e Marcos, nosso analista financeiro. Pessoal, eu disse, vocês estão prontos? Nascemos prontos, Rafaela respondeu confiante. Nosso sistema é melhor que qualquer coisa no mercado. E amaram. A apresentação foi impecável. Demonstramos como nosso algoritmo detectava padrões que sistemas tradicionais perdiam. Mostramos casos reais onde nosso sistema teria detectado esquemas anos antes. Um dos banqueiros se inclinou. Senhorita Ferreira, entendo que você teve experiência pessoal com fraude financeira? Era uma pergunta delicada. Nos 2 anos, aprendi a lidar com graça. Sim, respondi diretamente. Trabalhei por 5 anos em uma empresa onde eventualmente descobriu-se um esquema massivo de desvio de fundos. Aquela experiência me ensinou a importância de sistemas robustos de detecção e da cultura organizacional que encoraja a transparência. E agora você lidera uma empresa que previne exatamente isso. Isso é poético. É propositado, corrigi. Vi em primeira mão o dano que fraude pode causar, não apenas financeiramente, mas às vidas de pessoas inocentes. Este sistema não é apenas sobre dinheiro, é sobre proteger pessoas. Fechamos o contrato naquele dia. 5 bancos, 3 anos, valor que triplicaria nosso faturamento. Quando saímos, minha equipe explodiu em comemoração. Drinks em mim, Paulo anunciou. Drinks em mim, corrigi. Vocês merecem. Fomos para um bar próximo, e enquanto observava minha equipe, pessoas que eu tinha contratado, treinado, liderado, senti gratidão. Não apesar do que tinha acontecido, mas de certa forma por causa disso. Aquela humilhação tinha sido apenas o começo de algo muito maior. Meu telefone vibrou. Era Júlia, minha antiga colega. Vi a notícia sobre o contrato. Parabéns! Você é foda! Sorri. Júlia tinha ficado na empresa durante a reestruturação e foi promovida a gerente de operações. Quer almoçar semana que vem? Ela respondeu. Tenho novidades. Marcamos para terça. Quando nos encontramos, ela estava animada. Então, ela disse, tem alguém que quer falar com você. Franzi a testa. Quem? O novo CEO contratou uma nova secretária há 6 meses. Ela é boa, mas está tendo problemas parecidos com os que você teve. Meu estômago apertou. A esposa está tendo ciúmes? Não exatamente, mas ela está sendo desvalorizada constantemente. Seu trabalho não é reconhecido e está pensando em desistir. Eu disse que conhecia alguém que tinha passado por algo similar e saiu muito melhor. E você quer que eu fale com ela? Se você puder, concordei. Seu nome era Renata, tinha 28 anos e quando nos vimos, vi muito de mim mesma. Dedicada, competente, mas começando a duvidar. É que sinto que não importa o quanto me esforce, ela disse. Nunca é suficiente. Deixa eu perguntar algo. Objetivamente, você é boa no seu trabalho? Ela hesitou. Acho que sim. Os números estão em dia, os clientes satisfeitos. Então, o problema não é sua competência, é como você é tratada. E deixa eu te dizer algo que demorei muito para aprender. Seu valor não diminui porque alguém não consegue enxergá-lo. Contei minha história. Não todos os detalhes, mas o suficiente. A humilhação, a injustiça e, principalmente, a reviravolta. O que mudou tudo, eu disse, foi perceber que eu não precisava da validação deles, que minha competência era real, independentemente de ser reconhecida. E quando me vi livre daquele ambiente tóxico, descobri que havia muitos lugares onde meu trabalho seria valorizado. Mas você teve sorte, Renata apontou. O senhor Alvarenga apareceu. Tive sorte sim, mas também tinha passado 5 anos construindo uma reputação sólida. Quando a oportunidade surgiu, eu estava preparada, e você também estará. Passei a próxima hora dando conselhos práticos. Como documentar conquistas, como construir uma rede de contatos, como reconhecer quando é hora de ir. Uma coisa que aprendi, eu disse, é que às vezes o que parece o fim é apenas uma redireção. Aquele dia, quando chorei no banheiro, pensei que era o pior da minha vida. Mas agora vejo que foi o impulso que eu precisava para finalmente valorizar a mim mesma. Renata saiu daquela empresa 3 meses depois. Aceitou uma posição melhor em outro lugar. Ainda conversamos e ela está muito mais feliz. Mas aquela conversa me fez perceber algo. Eu tinha uma plataforma agora, uma voz, e podia usar isso para ajudar outros. Comecei a escrever artigos sobre liderança, sobre cultura corporativa, sobre reconhecer ambientes tóxicos. Um desses artigos viralizou. Era sobre minha experiência e como transformei humilhação
em motivação. As respostas foram esmagadoras. Centenas de mensagens de pessoas, principalmente mulheres, compartilhando histórias similares. Sua história me deu coragem para pedir demissão. Uma mulher escreveu. Fiquei 10 anos em um lugar onde era tratada como invisível. Agora estou em uma startup pequena, mas me valorizam. Obrigada. Isso levou a convites para palestrar. Primeiro em pequenas conferências, depois em eventos maiores. Eu, que 2 anos atrás estava chorando no banheiro, agora estava em palcos falando sobre resiliência, autoestima profissional e a importância de reconhecer o próprio valor. Em uma conferência conheci Amanda, uma executiva de RH. Sua história ressoou profundamente. Temos um problema. Bons funcionários saindo porque não se sentem valorizados. Você consideraria fazer consultoria? Foi assim que comecei um segundo braço de negócio, consultoria em cultura organizacional. Eu tinha vivido os dois lados, sabia o que fazer e o que evitar. A Alvarenga Tech continuava crescendo. Abrimos escritórios em Brasília e Lisboa. Minha participação de 5% agora valia uma pequena fortuna. Comprei um apartamento bonito. Mandei fazer móveis sob medida. Criei um espaço que era verdadeiramente meu e, numa prateleira, emoldurei algo inusitado, o cheque de R$100 mil que o senhor Alvarenga me deu. Guardei como lembrete de que alguém tinha visto meu valor quando eu estava duvidando. 3 anos depois da humilhação, recebi um convite. A empresa onde trabalhei queria me homenagear como a pessoa que salvou a empresa com sua coragem e integridade. Inicialmente recusei. Mas doutora Patrícia me convenceu. Não é sobre eles, é sobre você fechando aquele círculo e mostrar para todos os funcionários atuais que fazer a coisa certa vale a pena. A cerimônia foi no mesmo salão, onde anos atrás tinha sido humilhada, mas agora eu estava no palco, recebendo uma placa, ouvindo o novo CEO falar sobre integridade. Olhei para a audiência e pensei em Mariana. Ela estava à metade de sua sentença. Roberto tinha saído há 6 meses, tentando reconstruir uma vida modesta. Não senti satisfação em sua queda, mas senti paz em minha ascensão. Quando chegou minha vez de falar, mantive breve. Aprendi que a verdade sempre vem à tona. E aprendi que nosso valor não depende de quem consegue enxergá-lo. Aos jovens profissionais, não deixem ninguém fazer você se sentir pequeno. Seu trabalho tem valor, sua integridade tem valor. E se alguém não consegue ver isso, existem muitos lugares que conseguirão. A ovação foi calorosa. Vários funcionários jovens se aproximaram, querendo tirar fotos, pedir conselhos. E ali percebi que tinha transformado completamente minha narrativa. Não era mais a secretária humilhada. Era a líder que superou a adversidade, a empresária que transformou dor em propósito. Aquela noite, comecei a escrever um livro, minha história completa. Todas as emoções, dúvidas, medos e, principalmente, as lições. Levou 8 meses. O livro, Além da Humilhação, Como Transformei Injustiça em Empoderamento, foi publicado 1 ano depois. Não virou best-seller, mas vendeu consistentemente. E recebi cartas quase diariamente de leitores dizendo que mudou suas vidas. Li seu livro depois de ser demitida injustamente. Uma jovem escreveu. Estava deprimida. Seu livro me mostrou que posso não apenas me recuperar, mas florescer. Obrigada. Essas mensagens valiam mais que qualquer quantia. 4 anos depois daquele dia, olho para minha vida e mal reconheço quem eu era. Não apenas profissionalmente. Sou diretora, acionista, consultora, autora, palestrante, mas pessoalmente. Estou mais confiante, mais consciente do meu valor. Comecei a namorar de novo. Conheci alguém. Um professor de economia que admira minha ética e inteligência e me trata como igual. É refrescante. Tenho amizades mais profundas. Júlia continua próxima, assim como doutora Patrícia, que tornou-se uma confidente querida. E o mais importante, aprendi a me amar, a reconhecer meu valor sem precisar de validação externa, a saber quando lutar e quando me afastar. A entender que minha paz vale mais que qualquer cargo. Às vezes ainda penso naquele dia, na cara de Mariana dizendo, você é só a secretária, na humilhação, nas lágrimas, e agradeço, porque aquele momento foi o catalisador para eu me tornar quem sou hoje. Foi a rachadura que deixou a luz entrar. Foi o fim que permitiu um novo começo. Mariana queria me destruir, queria me fazer sentir pequena, insignificante, substituível, mas ao tentar me empurrar para baixo, me impulsionou para cima. Hoje, quando jovens profissionais me perguntam como lidei com tudo, minha resposta é sempre a mesma.
Parei de esperar que outros reconhecessem meu valor e comecei a reconhecê-lo eu mesma. Parei de me definir pelo cargo e comecei a me definir pela pessoa que eu era. E aprendi que às vezes as piores coisas que nos acontecem são disfarces das melhores oportunidades. A verdade é que eu não seria quem sou sem aquela experiência. Seria ainda uma secretária competente, não há nada errado nisso. Mas teria ficado confortável, nunca testando meus limites, nunca descobrindo meu potencial completo. Mariana não me destruiu, ela me libertou. E 5 anos depois, enquanto me preparo para outro dia de trabalho, liderando minha equipe, desenvolvendo nosso sistema, impactando o setor financeiro, posso honestamente dizer que sou grata, não pelo que ela fez, mas pelo que me forcei a me tornar em resposta. Porque no fim, a melhor vingança não foi vê-la presa, foi me ver livre. Livre para ser quem eu sempre deveria ter sido. Uma líder, uma visionária, uma mulher que sabe seu valor. E quando olho no espelho agora, não vejo só a secretária. Vejo Carolina Ferreira, CEO em ascensão, autora, palestrante, mentora, acionista, sobrevivente, vencedora. Vejo alguém que transformou dor em poder. E isso, nenhuma humilhação pode tirar de mim. Pen. Se essa história te tocou, se você já passou por algo parecido ou conhece alguém que está passando, se inscreva no canal para mais histórias de superação e resiliência. Deixe um like se acredita que justiça sempre prevalece, mesmo que demore. E me conta nos comentários, você já enfrentou uma situação de humilhação no trabalho? Como lidou? Sua experiência pode inspirar e ajudar outras pessoas que estão passando pelo mesmo agora. Lembre-se, você nunca é só nada. Seu valor existe, independente de quem consegue enxergá-lo, e às vezes, o que parece o fim é apenas o começo de algo muito maior. Nos vemos no próximo relato, onde vou compartilhar mais histórias de pessoas que transformaram a adversidade em triunfo. Até lá!